Olá! O Estatuto do Desarmamento, aprovado em 2003, foi seguido por uma forte campanha de devolução de armas. Mais de 10 anos depois, o debate sobre o tema volta à pauta da Câmara. Está em análise uma proposta que flexibiliza o Estatuto e torna mais fácil a compra de uma arma de fogo. De um lado, os que avaliam ser um direito do cidadão se defender e, do outro, os que afirmam que mais armas à disposição da população aumentam a violência e os homicídios. Para debater esse tema, o Expressão Nacional recebe hoje a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Ela é integrante da comissão que está analisando o tema. O coronel Marcos Santos, especialista em segurança pública e corporativa, que foi um dos coordenadores nacionais da campanha contra o desarmamento. O deputado Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, que é vice-presidente da comissão especial que analisa o tema. E Ayrton Fausto, da coordenação da Comissão Brasileira Justiça e Paz, uma das entidades da rede Desarma Brasil. E você, qual é a sua opinião sobre o tema? Você acha que a falta de segurança justifica a posse de uma arma de fogo? Mande sua opinião ou pergunta pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara e a nossa página na internet. Senhores, senhora, muitíssimo obrigada pela presença para debater aqui nesse programa um tema que está super polêmico aqui na Câmara dos Deputados e que vai seguir ainda um tempo bastante polêmico. Eu quero começar esse programa mostrando uns números. Primeiro tem um gráfico que mostra a mortalidade por armas de fogo no Brasil de 1980 a 2010, segundo o mapa da violência. Esse número mostra um índice a cada grupo de 100 mil habitantes. Então, a gente tem que de 1980 até 2003, quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, houve uma linha crescente. Nós saímos de 12,8 mortos por armas de fogo para cada grupo de 100 mil habitantes para 46,5. Com o Estatuto do Desarmamento, houve uma redução e agora teve um pequeno repique, mas que ainda não chegou ao ponto de 2003. Então, em 2010, o número mais recente que a gente tem 44,2 casos de mortes por armas de fogo para cada grupo de 100 mil habitantes no Brasil. E um outro gráfico, outra informação que eu quero passar diz respeito a uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em dois momentos, em novembro de 2013 e em setembro de 2014. Em novembro de 2013, 68% das pessoas entrevistadas entendiam que a posse de armas de fogo deve ser proibida. Houve uma redução desse número para 62%. E ainda em novembro de 2013, 30% dos entrevistados entendiam que a arma legalizada é um direito do cidadão. Houve uma ligeira subida para 35%. É importante notar que esses números, apesar de mostrarem uma tendência, vamos dizer assim, a população querer estar mais armada, entender que é um direito estar mais armada, não mostram que a maioria da população tenha esse interesse. E eu gostaria de começar o nosso debate ouvindo o coronel Marcos Santos, que é especialista em segurança pública. Coronel, na sua avaliação, o que faz a sociedade se posicionar dessa forma, a favor, demonstrando uma tendência a aprovar o armamento? Bom, primeiro, há boa noite. Agradeço a oportunidade de aqui estar. Né? Primeiro, é uma intensa propaganda em relação a um falso armamentismo da sociedade brasileira, como também um falso desarmamentismo da sociedade brasileira. A sociedade brasileira nunca foi armada. Né? Os desarmamentistas começaram com alguns números, né, em 2003, em torno de 17 milhões e meio de armas existentes no país, incluindo as armas à disposição das Forças Armadas e Forças Policiais. Depois foram reduzindo para 14 milhões, chegaram agora em cerca de 4 a 6 milhões, os números variam bastante. E, no entanto, não conseguem provar esses números e só conseguiram recolher, até hoje, nas várias campanhas, cerca de 600 mil armas. Isso porque o país nunca foi um país armado. E ocorre que a propaganda desarmamentista, que afirma que isso tudo contribui para o número de homicídios, etc., ela é falsa em boa dose, porque principalmente os números que você apresentou, eles são números curiosos, né? Em geral, esses números vêm do DataSUS e são constatações de óbitos ocorridos em hospitais, em toda a rede do Sistema Único de Saúde.
Os índices, mesmo pós-estatuto, nunca houve redução, exceto em 2004 e 2007, que houve uma redução em função de outras políticas, não exatamente em função de política desarmamentista. A política desarmamentista é um vetor que se pode atuar, sem dúvida nenhuma. Aliás, o Estado brasileiro já atua nesse vetor, com intensidade crescente, e, no entanto, as curvas, à exceção desses 2 anos que eu falei, a curva de homicídios no Brasil continua crescendo. Inclusive, em 2014, nós já temos aí alguma coisa na ordem de 56 mil homicídios no país. E isso, e além disso, o IPEA diz que existem estatísticas não computadas, existem dados não computados, que acrescentariam nisso mais cerca de 20%, ok? Além disso, e entre esses homicídios, não são todos os que ocorrem cujo instrumento seja arma de fogo. Importante que se diga, a arma não mata ninguém, quem mata é o indivíduo que está portando essa arma. Então, eles relacionam os homicídios, apresentam esse número que é bastante grave, sem dúvida nenhuma. Como eu disse ao deputado Cajado ainda há pouco, não sou armamentista, eu acredito que tem que haver uma legislação de controle, é preciso haver, sim, controles, é preciso haver autorizações, é preciso tudo isso, mas não pode-se também obstar o direito de legítima defesa de um cidadão. Não é? Então, essa questão da legítima defesa é um dos pontos que foi colocado aqui muito pelas pessoas que já participaram. Eu só gostaria de acrescentar a questão dos números, é que, além disso, cerca de 20% desses homicídios computados estão hoje, e é uma curva crescente, estão sendo praticados hoje com faca, com armas... Arma branca. Perfuro contundentes, vulgarmente conhecido como arma branca. Inclusive, as agressões contra mulheres, a maioria delas não são praticadas com arma de fogo, são praticadas com as mãos, em que esganadura, pancada, etc. Então, tudo isso acaba, e muitos acabam levando a óbito. Não é? Então, não é exatamente a arma de fogo o problema. O problema é um conjunto de políticas que possam estabelecer um nível de segurança pública civilizado no Brasil. A arma é um vetor, como o outro vetor seria a polícia trabalhar na elucidação dos crimes com melhor qualidade. Hoje a polícia brasileira só consegue apurar, em termos de homicídios, 3%, se tanto, 3%, consequência... Eu quero ouvir a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, em relação a isso. Deputada, eu quero passar para a senhora, logo nessa primeira intervenção sua, dois comentários que chegaram aqui diretamente dirigidos para a senhora. O primeiro veio pelo Facebook, é do Pedro Nakano. Ele diz o seguinte: toda ditadura começa pelo desarmamento da população. A deputada do PCdoB deve saber bem sobre isso. Todos os governos autoritários e comunistas estabeleceram depois de desarmar o povo. Então, ele tem uma leitura política, vamos dizer assim, da situação, né? E o João Vitor Membrive, não sei de onde ele diz o seguinte: como até hoje não houve nenhum estudo que comprovasse a relação entre desarmamento civil e redução dos índices de violência, me resta perguntar qual o seu real interesse no desarmamento civil. Bom, primeiro, dizer que é, de fato, um debate muito importante. Quero agradecer que a TV Câmara aborde a matéria. Segundo, que faço parte da comissão, essa comissão que reedita esse debate. E nós estamos em fase de reedições de debates aqui na Câmara dos Deputados. Toda ditadura não começa com desarmamento, toda ditadura começa com a restrição de direitos. E isso nós estamos verificando que o Brasil acaba de ingressar numa pauta regressiva. Isso muito me preocupa, como defensora dos direitos da mulher, da criança e do adolescente, como tenho como prioridade a discussão da educação. Verifico que aqui nós estamos tendo uma pauta regressiva do trabalho, com a terceirização da atividade fim, na política, com ameaças de golpes cotidianamente, impeachment sem qualquer tipo de justificativa, e nos costumes. Nós já temos um Estatuto do Desarmamento, nossos caros internautas, e o Estatuto do Desarmamento foi fruto de um grande debate nacional, coronel. Um debate profundo que todos nós participamos. Um debate que levou à entrega de milhares de armas no Brasil. E o que me interessa, o que faz me interessar nesse debate é o desejo que possamos incentivar uma cultura de paz, fortalecendo as polícias, fortalecendo salarialmente as polícias, fortalecendo a estrutura unificada das polícias no Brasil,
né? Mas aumentando o número de escolas em regime integral, fortalecendo a juventude e a adolescência em relação a essa possibilidade de chances e não de cadeia. Então, portanto, é isso que me faz interessar. Não sou um especialista em armas, né? Tenho medo de armas, porque, sem dúvida alguma, nós temos a clareza. A arma mata, coronel. O homem mata, mas a arma é um instrumento. Se esse instrumento não estiver à mão no momento da ira, do estresse, não é? Efetivamente, nós teremos uma redução dessas possibilidades. Estamos falando de probabilidades. Foi nisso que o Estatuto do Desarmamento trabalhou, levou a essa restrição, e esse projeto que volta à tela na nossa comissão, ele agora faz uma facilitação desmedida. É um número enorme de armas e de munição, não é? É uma restrição do rigor, é uma facilitação do acesso e é a retirada da Polícia Federal do mecanismo discricionário de avaliação de quem terá o porte. Portanto, eu acho uma temeridade numa sociedade, num país gigante, continental, não é? Ainda com o pacto civilizatório em curso, porque essa é uma verdade do Brasil. Nós estamos no pacto civilizatório em curso, adotarmos uma medida regressiva no âmbito dos costumes que americaniza a nossa relação condominial, né, desse condomínio chamado Brasil. Muito obrigada. Deputado Cláudio Cajá, Democratas da Bahia. Nós recebemos já muitas perguntas, muitos comentários e, de maneira geral, a grande maioria dos comentários fala sobre o direito de defesa do cidadão, que normalmente é uma das coisas que vem sendo colocada muito pelas pessoas que defendem a flexibilização do Estatuto. Eu tenho aqui um comentário de uma telespectadora que é contra o porte, é a Ingrid Vier. Ela diz: sou contra o porte de arma em qualquer circunstância. Mas a gente tem, eu diria que na esmagadora maioria dos comentários nós recebemos de telespectadores favoráveis. Então, por exemplo, nessa linha do direito de defesa, o Moacir Pereira Júnior, ele diz: o cidadão como ser humano tem naturalmente o direito de defender-se de injustas agressões físicas a si próprio e ou membros de sua família. Ele é uma das pessoas que coloca essa questão do direito de defesa. Eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso. O senhor foi relator dessa proposta na legislatura passada, agora é vice-presidente da sua comissão. Na sua opinião, qual é a principal motivação da flexibilização do Estatuto? Muito bem, quero cumprimentar você, Maristela, a deputada Alice, o Marcos, o Ayrton, os telespectadores, e dizer primeiro o seguinte: o artigo 5º da Constituição Federal da nossa República, do nosso país, assegura a qualquer cidadão o direito à defesa. E não é crível, não é aceitável que nessa discussão nós coloquemos a questão emocional, a questão da falta da experiência, a questão de que as pessoas que andam armadas ou que desejem fazê-lo, as pessoas de bem, estão contribuindo para eventualmente aumentar a violência. Isso tudo é uma falácia. Nós estamos aqui discutindo a efetiva implantação do Estatuto do Desarmamento, que não proíbe a venda de armas, que não proíbe a aquisição de munições, muito menos o porte. Nós estamos discutindo a ditadura, que foi dita aqui, do PT, de achar que tem o monopólio da verdade por ser governo e impedir, através dos órgãos concedentes para que as pessoas possam comprar sua arma ou sua munição, por uma ideologia, que as pessoas o façam. Porque o Estatuto não proíbe. O que está fazendo com que essa proibição ocorra são os atos administrativos da Polícia Federal, que impede que as pessoas possam comprar a sua arma ou a sua munição. Portanto, o que eu defendo é que nós possamos flexibilizar o Estatuto para deixar mais claro o direito a que as pessoas possam repelir uma agressão de igual forma como a Constituição Federal estabelece. Deputado... Ou seja, eu estou na minha residência, com a minha família, entra um cidadão armado, rende a todos e eu não vou poder me defender. Por quê? Eu não tenho um meio de reprimir essa agressão se não for de igual forma como ele está me agredindo armado. Então essa é uma opção que eu posso fazer. E se eu tiver uma oportunidade, depois de ter tomado curso de manuseio de arma, de ter me submetido a um preparo psicológico e de ter as condições de ter ficha limpa, de ser um cidadão de bem, poder me defender.
Deputado, deixa eu ver, o senhor disse que a ideia é garantir a efetiva implementação do Estatuto. Eu tenho aqui um comentário de Davidson Severos Braga, que ele critica a própria TV, a chamada que a TV fez do programa. Ele diz o seguinte: a proposta é revogação do Estatuto do Desarmamento. Informe ou escrevam direito. Chega de jornalismo sem estudo, sem análise e desinformante. Então, na visão do Davidson, o que está em discussão na Câmara dos Deputados é uma revogação do Estatuto do Desarmamento e não a efetiva implementação, como o senhor disse. É porque o projeto do deputado Peninha, que é o autor do projeto que revoga o Estatuto, prevê isso. Porém, existem duas correntes claras na comissão. Aqui defende a revogação e aqui defende a sua manutenção. Porém, surge uma terceira corrente, que é a da flexibilização. Ou seja, nem tanto nem tão pouco. Então, aqueles que admitem que o estatuto que está aí está sendo benéfico para o Brasil, me diga, primeiro, por que a população em 65% no referendo votou contra o estatuto? Isso tem que ser respeitado. Eu quero que me digam como o mapa da violência no ano passado, como disse Marcos, quase 60 mil assassinatos. E o estatuto não está sendo efetivamente implementado, porque proíbe a aquisição e a venda de armas e munições. Ora, e de onde é que vem essa violência? É dos bandidos que estão matando a população de bem, o homem, a mulher, o cidadão honesto. E está morrendo porque o bandido está armado porque compra a arma e adquire pela clandestinidade. O aparato de segurança do Estado não dá à família, ao cidadão, a segurança que ele precisa. Por isso é que nós estamos vendo crescentemente, mesmo com o estatuto em vigor, que não proíbe, mas repito, por questões do governo do PT, fundamentalismo ideológico impede que as pessoas possam adquirir suas armas, o cidadão armado e muito bem armado, a polícia não dá frente a essa crescente violência e da outra ponta, sem nenhuma forma de defesa, o cidadão de bem. Então eu penso que nós temos que discutir para quê? Que haja flexibilização, para deixarmos claro na lei que cada pessoa que desejar fazê-lo pode adquirir sua arma para deixá-la na sua residência, no seu comércio ou na sua propriedade rural. Quem achar que não, que a arma, por exemplo, vai causar um acidente dentro de casa, ou que vai fazer com que o bandido entre, pegue essa arma e possa, como se o bandido não tivesse arma, né, possa utilizar essa arma para praticar outras violências, que não adquira a sua arma. Agora, não impeça quem pense diferente, quem deseja se defender, a uma agressão de alguém que está armado, fazer como determina a Constituição Federal, utilizando os mesmos meios de repelir essa agressão, quem possa fazê-lo. Nós não podemos proibir quem pensa diferente, que proíba que a outra parte que pensa de forma, repito, desejando ter uma arma, que não faça por pensamento unilateral. Antes de ouvir o Ayrton Fausto, eu quero só dar uma rememorada. Em 2005, o deputado Cláudio Cajado fez menção ao referendo que aconteceu no Brasil. Em 2005, houve um referendo com a seguinte pergunta: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido? E 64% da população brasileira, à época, se manifestou que não, que o comércio de armas de fogo e munição não deve ser proibido. Lembrando que o Estatuto do Desarmamento, ele não proíbe o comércio e o porte de armas de fogo. Ele cria regras e, segundo o deputado Cláudio Cajado, o que se quer é flexibilizar essas regras, mas ele não proíbe. E 36% da população votaram pelo sim. Isso. Então, eu gostaria de ouvir agora o Ayrton Fausto, que é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, uma das entidades da rede Desarma Brasil. Ayrton, quero passar por você alguns comentários que chegaram exatamente em relação a essa questão da defesa. O Oswaldo Souza, pelo Facebook, ele diz: sou 100% a favor do cidadão de bem poder se defender. Se querem desarmar, desarme os bandidos. Na mesma linha, em relação à questão dos bandidos, o Frank Hummel, também pelo Facebook, ele diz: diminuiu o número de homicídios porque não se pode mais matar os ladrões. Coitados protegidos do PT. Ramatiz Arroes, não sei se é assim que a pronúncia, diz: a proposta deve ser aprovada. Por que tirar o direito à defesa quando o país não consegue superar a falta de segurança pública? E o Felipe Bevi, ele mandou vários tweets em que ele diz: dá certeza ao bandido de que toda e qualquer vítima estará desarmada. Realmente é o meio mais eficaz de segurança pública? Gostaria de ouvi-lo em relação a essa questão que é sempre colocada, que é um direito do cidadão de se defender, de ter uma arma para se defender.
Em primeiro lugar, eu concordo completamente com o posicionamento, não da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, mas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, recente, aprovada no dia 21 de abril, que diz explicitamente, não podemos cair na ilusão de que, facilitando o acesso da população à posse de armas, combateremos a violência. E diz também que a arma dá a falsa sensação de segurança e de proteção. Concordo com algo que foi dito antes, de que as análises existentes não são suficientes, que é necessário mais estudo, mais debate objetivo e debate sereno desse assunto. Mas estamos falando de uma política pública, então não é o mero desejo das pessoas, que foi invocado pelo deputado, em termos de política pública, o que deve decidir. Eu disse, tenho clareza absoluta de que é necessário mais pesquisa, mas as pesquisas existentes e aquelas que eu conheço de boa qualidade mostram que a maioria dos homicídios no Brasil, ela ocorre por impulso. Ocorrem com armas e por impulso. Por motivo fútil, normalmente. E com uma porcentagem muito ampla de motivos fúteis. E esse debate que nós estamos fazendo aqui, é um debate que a sociedade brasileira está fazendo por tudo quanto é lado, né? Agora mesmo, vindo para cá, no táxi que eu vinha, o motorista comentava desse assunto e dizia que agradecia não ter uma arma por causa da quantidade de situações em que ele mesmo tinha se visto, quando pensava depois, ficava tão fora de si que teria pensado, se eu tivesse uma arma, talvez eu tivesse feito uma besteira, né? Então, em termos de política pública, considero que o Estatuto deve ser mantido e também as pesquisas de boa qualidade que conheço mostram que o seu efeito... Eu fui um partidário e militante, quer dizer, como pessoa, além das instituições a que pertenço ou pertenci no passado, e nesse sentido me sinto muito feliz, muito orgulhoso quando vejo de que esses estudos mostram que a vigência do Estatuto, por baixo, evitou mais de 100 mil homicídios nesse tempo. Falam em 120 são mil essas, homicídios. Essas vidas, eu acho que são o melhor aval a essa posição. Coronel, o senhor parece que tem um comentário a fazer em relação à questão do motivo fútil, eu quero ouvir em relação a isso. Com certeza. E também tem o seguinte, segundo o estudo do IPEA, os analfabetos e as pessoas com até 3 anos de estudo compram armas com o dobro da frequência observada entre pessoas com 12 ou mais anos de estudos. Na sua relação, o que justifica essa relação direta entre a baixa escolaridade e a busca pela compra de arma? Bom, primeiro vamos responder a deputada. Pessoas matam, armas não matam. Senão os bandidos não matariam. Basta convencer os bandidos a não matar. As pessoas hoje se entregam
entregam seus bens e ainda levam um tiro, uma facada, uma paulada, etc. Tá? Então, isso são as armas. As armas, elas estão quietas. Se nós as deixarmos na gaveta, à disposição de um momento, eu resolvo. A questão do momento de fúria, se o momento de fúria fosse recorrer a uma arma, por que ocorre tantos atropelamentos que você passa e faz um verdadeiro boliche com o seu veículo nos pontos de ônibus, matam com o seu carro? A morte em acidentes de trânsito já está superior às mortes por arma de fogo. Vai ser tema de inspeção nacional semana que vem. Isso, exatamente, já está superior às armas de fogo. Então estão matando, na realidade, com o instrumento que mais se utiliza no Brasil, que é o carro. Existe muito mais veículos no país do que armas de fogo. Esse é um aspecto. A questão de pessoas com menor nível de estudo cultural, etc., buscar essa proteção, justamente porque o tal Estatuto dos Armamentos não é democrático. Porque as pessoas que têm maior estudo, maior grau de cultura, são as que ganham mais. Ganhando mais, ele pode pagar segurança privada. Ele mora num bairro melhor, onde a polícia patrulha mais. Ele pode revestir a sua casa, a sua habitação, com câmeras, cercas, arame farpado em cima dos muros, etc. Então, ele tem recursos outros para obter segurança que aquele que está na periferia, com menos estudo, ganhando menos, tem. Então, o Estatuto, na realidade, ele é até um item muito pouco democrático, porque ele faculta, e o deputado foi bem feliz nisso quando abordou a questão da flexibilização e a questão também, o professor aqui, quando abordou a questão de um debate maior, porque é justamente isso, a pessoa de menos instrução, de menor poder aquisitivo, que mora na periferia, é a que está exatamente sendo o alvo principal dos bandidos. E aí ele procura essa segurança, que não é falsa não, professor, só me desculpa, não é falsa. Eu ando armado por força de profissão desde os 15 anos de idade. Nem por isso eu matei pessoas na rua, ao contrário, se nós fizéssemos um programa para eu relatar toda vez em que a minha arma evitou que uma senhora fosse agredida, como recentemente, junto ao Conjunto Nacional, um grupo de pessoas com crack, agredindo mulheres, agarrando mulheres. Eu cheguei, tirei o menino, a senhora já estava com a roupa rasgada, tirei o menino, quando um com a faca saiu para cima de mim, eu puxei minha arma, não precisei fazer mais nada. Mas o senhor é o coronel, ele foi embora. O senhor teve uma formação na academia de polícia. Aí voltamos, vamos voltar um pouquinho o filme, vamos voltar um pouquinho esse filme. Hoje, pelo Estatuto, o cidadão que vai pretender, como disse o deputado, ter acesso a uma arma de fogo, terá a mesma condição que eu, porque ele vai receber, é obrigado a fazer um psicotécnico, é obrigado a fazer um treinamento técnico, é obrigado a fazer o curso da Polícia Federal previsto pela Polícia Federal, é obrigado a fazer um teste e não tem o porte de arma passa a não ser eterno, não. Ele tem tempo restrito e menos de 3 anos ele está renovando, com todas as necessidades de habilitação técnica, de equilíbrio, o Estatuto tudo já isso. garante não, senhora, isso. Eu esperei a senhora falar agora sobre isso. Mas aqui foi nos dado a liberdade para essa eu lamento, não mas a única política pública que o PT, infelizmente, tem... Eu não sou do PT, Não, mas eu estou dizendo do governo. O que o governo tem é justamente desarmar o cidadão. Não há uma política integrada de segurança pública nesse país. Coronel, eu gostaria de ouvir os dois deputados em relação a um ponto que tem no projeto. O projeto, deputado Cláudio Cajado, ele elimina os testes periódicos que comprovam a aptidão da pessoa em continuar usando arma, que tem no Estatuto do Desarmamento hoje. O coronel aqui estava falando em relação a todos os testes que são feitos, a toda a exigência da Polícia Federal em relação atual. Em relação no futuro a isso. Pode ser que a gente mude isso. Como é que o senhor avalia? Por que flexibilizar? Por que eliminar esse controle periódico da aptidão do cidadão de portar uma arma? Bom, primeiro, quando tive a oportunidade de, por duas vezes, relatar o projeto, eu apresentei um substitutivo. Ou seja, muitos dos itens que constam do projeto do deputado Peninha, que é a base para que nós possamos estar discutindo nessa comissão, eu não concordo. Por exemplo, o projeto do deputado Peninha prevê que um jovem de 21 anos possa comprar e portar a arma. Eu sou contra. O Estatuto prevê 25, eu acho que tem que permanecer. Só que hoje nós temos que estabelecer essa diferença. O que eu defendo é que as pessoas possam adquirir a sua arma e mantê-las na sua residência,
no seu comércio ou na sua propriedade rural. Portar a arma, ou seja, andar armado, como foi o exemplo do professor Ayrton, do taxista, é diferente. E eu acho que aí nós temos que ter regras muito mais duras. Por quê? Porque a pessoa está na sua residência e sofrer uma agressão por um meliante, por um bandido armado, e não poder responder a essa agressão à altura, é uma situação. Agora, a pessoa andar armado para ir para a rua, portar no seu carro, entrar em restaurantes, em bares, claro, tem que ser um pouco mais rígido, na minha opinião. E o projeto não prevê isso. O projeto prevê que possa, aos 21, adquirir a arma e já ter automaticamente o porte. Ou seja, é por isso que eu digo, nós não podemos também fazer uma flexibilização como quer o projeto que revoga o estatuto. Eu penso que nós temos que flexibilizar. Por quê? Porque hoje o governo, através de ato administrativo, e vou dar um exemplo, inclusive elevando as taxas. Para você ter hoje uma arma, você paga mais de R$600. E a Polícia Federal concentra, e eu acho que tem que concentrar mesmo, quer dizer, o projeto prevê que as secretarias de segurança pública dos estados possam autorizar a compra e, inclusive, conceder o porte. Isso era antes do Estatuto dos Armamentos. Saiu da Secretaria e foi para a Polícia Federal. Mas o projeto quer voltar. E eu sou contra também. Eu acho que tem que concentrar as armas de uso do cidadão na Polícia Federal e as de restrito, dos aparatos de segurança, nas Forças Armadas. Esse modelo está correto. Agora, o que eu não posso admitir é que o governo atual, pelo fundamentalismo ideológico do Partido dos Trabalhadores, do PT, imponha a todo cidadão a filosofia que ele quer que o desarmamento resolve. Eu discordo dessa pesquisa que diz, evitou-se 100.000 mortes. Cadê esse estudo? Que pesquisa é essa? Que dado oficial é esse que nem o próprio governo reconhece isso? Proxy. Proxy estatística. E como também muita gente faz uma emotividade dessa questão. Por exemplo, vai deixar uma arma na gaveta, uma criança vai chegar lá, vai pegar e vai ter um acidente e vai morrer. Isso não é uma regra, isso é exceção, minha gente. Agora, o que nós temos que ver é botar a discussão nos seguintes termos. O Estatuto acabou com a violência? Acabou com a criminalidade ou fez crescer? Fez crescer. Então nós hoje estamos vivendo o pior dos mundos. Bandido fortemente armado e a população desarmada. E a política pública dos estados e do Brasil, do nosso país, que deveria assegurar ao cidadão de bem a segurança dele próprio, da sua família, não faz. Não faz, porque não se investe. E vamos ficar nessa discussão tópica, tem que melhorar salário. Sim, há quantos anos nós estamos falando? Deputado Cláudio Cajado, eu gostaria de ouvir a deputada Alice Portugal em relação aos pontos que foram colocados pelo deputado. Primeiro, parar de sofismar. Deputada, só um minuto. Tentar jogar em cima do governo uma discussão que se teve um plebiscito, depois um debate que houve e se transformou em lei aqui dentro do Congresso Nacional. Deputada Alice Portugal, a comissão hoje, a gente sabe que ela é fortemente integrada por parlamentares ligados à área de segurança, que são chamados aqui na Câmara como a bancada da bala. Pois é, dos beijos do nosso Mas BBB. O deputado Cláudio Cajado está falando que ele, que foi relator e que é vice-presidente da comissão, ele é contra reduzir de 25 para 21 anos. Ele é contra o porte, ele é a favor que a pessoa possa ter em casa. Então, porte aos 21, né? Aos 21. Eu sou a favor do porte com regras. Conforme o Estatuto prevê. Então, ele já colocou alguns pontos que ele, particularmente, discorda do texto do deputado Peninha. Na sua avaliação, qual é a tendência nessa comissão? A tendência é o texto do deputado Peninha na comissão. Se a sociedade não se movimentar, vai passar esse texto, esse sim, fundamentalista, esse sim, parte da pauta regressiva, este sim, que transforma algo pontual com uma mudança que só fortalece o comércio de armas e a indústria armamentista brasileira, né? Até porque a grande maioria das armas que são encontradas de posse dos bandidos são armas nacionais. Inclusive, em mais de 60%, né, dos casos de homicídio com armas recolhidas, segundo informações da própria imprensa, são armas produzidas no Brasil antes do Estatuto do Desarmamento. Então, passa-se essa sensação de segurança falsa e, na verdade, ao invés de se fortalecer os organismos de segurança, de se discutir a política de segurança pública, passa-se ao fortalecimento do comércio. Eu acho isso, assim, algo deplorável, absolutamente na contramão da construção de uma sociedade civilizada, de um pacto civilizatório adequado para a sociedade brasileira. Então, dizer que é o responsável o governo, o responsável o PT, é sofismar,
é querer enganar a sociedade brasileira acerca das suas convicções, conveniências e relacionamentos comerciais. Porque isso existe na Câmara dos Deputados. Evidentemente, nós sabemos, pelas próprias prestações de contas, que há uma quantidade grande de deputados, tanto em 2010 como em 2014, que tiveram financiamento. Evidentemente, até o deputado Cláudio Cajado já disse que ele não tem esse tipo de relação. E acho que ele, inclusive, é um flexibilizador. Mas não é a tendência da comissão. A tendência da comissão é uma posição, esta sim, deputado, fundamentalista. É a decisão relacionada com olho por olho, dente por dente. E isso levará o país à barbárie. A barbárie, então, os tiroteios das escolas americanas, assim como no Brasil, não é? O ingresso de armas brancas ou armas de fogo em escolas, não é? E toda essa análise acerca da escolaridade relacionada com o argumento da força. Nós precisamos ter clareza que armar mais a sociedade não levará a sociedade ter uma cultura de paz sendo disseminada entre nós. Isso é uma mera ilusão e um fortalecimento do comércio. Nós temos que estar de olhos abertos. Então temos que discutir a política antidrogas no Brasil, o fortalecimento da educação integral, o fortalecimento dos órgãos de segurança, coronel. Não é? A discussão de carreira integrada. Carreira integrada. Ninguém discorda disso. Não é armando a sociedade, não é tendo o conforto de uma arma dentro de casa, que muitas vezes não se sabe usar. O simples movimento diante de um meliante para se pegar o próprio bem que está sendo roubado, não é? Por parte daquele meliante. O próprio movimento leva, às vezes, se ele se mexeu para pegar um celular e morre, o senhor tem a destreza. Não, o senhor tem a destreza. O senhor tem a Não, de jeito nenhum. O senhor tem a destreza. Pelo treinamento, não é essa a regra, mesmo com o curso. Eu fico grato à senhora, que a senhora acabou de dizer o que nós queremos, educação, saúde, etc. O senhor ficou furioso quando eu lhe interrompi. Agora o senhor me interrompe com a sua voz testosterônica? Calma, coronel. Calma, coronel. Calma. Não é? É esse tipo de reação que leva a se puxar do couro. Só que não estamos no Velho Oeste. Nós não estamos no Velho Oeste. Vamos falar do Velho Oeste, então? Não, eu quero ouvir o Brasil membro... é um país que tem o seu tecido social ainda em construção, em busca de uma liga nesse tecido social. É algo absolutamente temerário aumentarmos, não é, essa possibilidade de armamento, já que o Estatuto de Desarmamento já prevê, não proíbe. Houve respeito à decisão da sociedade, que era não proibir, mas houve um regramento pactuado que vossas senhorias, vossas excelências estão buscando romper com essa pactuação. E a grande pergunta é, por quem? Uma coisa que eu aprendi muito cedo, não somente na minha orientação política, mas na minha orientação pessoal, não é? Da minha educação de meu pai. Minha filha, toda vez que vá tomar uma atitude, pergunte a quem serve. E eu pergunto, a quem serve armar a sociedade brasileira? Marcelo, a quem vende armas? Eu queria ouvir o Ayrton. A quem pessoa, vende uma armas, pessoa dinheiro. que pega uma arma e levanta, ela pode ser processada. Se dá o tiro para o alto, também. Nós temos que partir do pressuposto de que cada pessoa responde por suas atitudes. Então, um cidadão de bem que pega uma arma e ameaça alguém, mesmo que não atire, ele vai responder ao processo. E pode perder, na renovação dos 3 anos, ou 4 anos, como se discute, essa possibilidade de continuar armado. Reduz a maioridade penal, transforma o país num país criminalizado, judicializado. Que confirme isso. Não é? Essas pesquisas são pesquisas de opinião. Eu quero ouvir o Ayrton em relação a isso. O Ayrton Fausto foi colocado aqui nessa segunda rodada de debate. Falou-se da escolaridade, da relação direta que existe entre baixa escolaridade e tendência ao armamento. A questão da proposta de reduzir para 21 anos, o que hoje é no Estatuto de Desarmamento para 25. É a questão do controle, de retirada do controle periódico de aptidão da pessoa, que já foi uma vez autorizada a ter o porte de arma. E um outro ponto que não foi colocado aqui é que a proposta em análise na Câmara, ela aumenta de 50 para 600 o número de munições anuais. Gostaria de ouvir em relação a esse pacote. Tem que ver com... Mas não é um pacote, é um paiol. Eu fiquei com dois pontos que acho que é interessante a gente discutir. Também me chama a atenção,
quero criticar essa, e é o que está acontecendo no Brasil há bastante tempo, que é o que muita gente tem chamado o Fla-Flu generalizado, né? A política transformada, e não só a Aqui política. é Bavi. Nós, Eu sou Bahia, que foi o a campeão. comissão... Pronto, aí. Eu também acho que, como vascaíno, que Ixi, então Vasco são Flamengo todos vitoriosos. caracterizaria mais do que Fla-Flu esse assunto. Mas eu sou contra o fundamentalismo mesmo no futebol. E o primeiro ponto que queria colocar é que o que tem as referências que foram feitas aqui, também do ponto de vista da amplíssima aliança da qual a Comissão Brasileira de Justiça e Paz tem participado, não tem nada que ver com a maneira que foi colocado. O Desarma Brasil tem contado de cara com o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do ex-presidente Lula. Então não é uma questão ideológica. Isso, tem contado com o apoio de instituições como a Federação Nacional de Entidades de Oficinas Militares Estaduais, a FENEME, né? Tem contado com uma grande quantidade de secretários de segurança pública de diferentes estados. Tem contado com a Polícia Federal, com a posição favorável do Conselho Nacional de Segurança Pública e, evidentemente, da Comissão da Conferência Nacional de Bispos do Brasil também e assim por diante. Do ponto de vista acadêmico, também eu vejo uma enorme quantidade de estudos e de instituições, entre elas todas as instituições de excelência brasileiras voltadas para o tema, que vale pela relevância que tem. Então, esse é o segundo ponto que eu queria colocar. Eu acho que eu gostaria de não ser tão pessimista como a deputada tem colocado sobre a própria, inclusive sobre a própria comissão e sobre os dados existentes sobre essa, ou previsões, etc, etc. Foi uma grata surpresa para mim, até porque o deputado, antes disse, a sua tarefa vai ser dura nessa mesa, né? De ter visto que ele defende uma situação intermediária. Uma posição intermediária e sobre a qual eu gostaria de saber. Então, aí volto, a posição dessa posição intermediária sobre esses assuntos. Falou-se da quantidade de munição, mas me chama a atenção também da quantidade de armas. Escuta, é um clamor essa pergunta, para quê? No caso, se vai discutir o projeto, 9 armas. É um exagero, eu concordo. 50 mensais, etc. Isso sem contar aquelas antigas que não entram nem na classificação que está prevista. O projeto que eu apresentei, o substitutivo, você teria a oportunidade de recadastrar as armas que hoje estão na clandestinidade. Porque tem muito... Retirando da ilegalidade. E tem outro detalhe, que eu penso assim, nós temos que imaginar que quando eu falo fundamentalismo do PT, é porque o Estatuto não proíbe que a pessoa possa adquirir sua arma. No entanto, o governo dificulta que a pessoa compre. Quem está nos vendo agora... De direita mas quem está nos vendo agora, deputada Alice, quem está nos vendo sabe, vai um cidadão adquirir sua arma e conseguir o registro. O governo dificulta. Vai conseguir um porte, pior ainda. E o pior dos mundos é discricionário hoje. O sujeito vai, a autoridade nega e não diz por quê. E para outros concede. Eu tenho aqui um comentário. Eu tenho um comentário nessa linha. O Daniel Botelho, ele diz que tem 31 anos, mora em São Carlos, São Paulo, e ele diz: recentemente concluí todas as etapas para aquisição de arma de fogo. E posso afirmar que o processo, além de ser lento e extremamente burocrático, não faz sentido em diversas ocasiões. Ele cita aqui todas as ocasiões que não faz sentido. Sorte por conseguir, que a maioria não consegue. Mas provavelmente ele ainda não conseguiu. Deputada Alice Portugal, gostaria de ouvir em relação ao ponto que é o seguinte: a proporção de compradores de armas
é quase 4 vezes maior no campo do que nas metrópoles. Na sua avaliação, está ligado a um fator cultural, que diferencia, no caso, o campo da cidade, ou o fato de a necessidade do homem do campo tem de proteger a si, a sua família e a sua propriedade? Não há dúvida que a sensação de falta de proteção leva a essa busca, né? Isso seria uma ignomínia não reconhecer. E o campo, não é? Os vazios populacionais, os vazios territoriais, evidentemente leva o homem primitivamente, inclusive, a buscar sua proteção. Só que o que nós temos que fazer, na minha compreensão, é, ao manter o Estatuto de Desarmamento, que não proíbe o armamento no Brasil, não é? Constituir efetivamente um fortalecimento da segurança pública no Brasil. Isso, da segurança pública em todas as suas dimensões. Eu presido aqui na casa a Frente Parlamentar em defesa da Polícia Rodoviária Federal. É uma polícia que ela não tem a característica judiciária da Polícia Federal e nem uma polícia para o combate ao crime. É para a correção de infrações e a repressão a infrações das rodovias federais brasileiras. No entanto, apreende armas, apreende drogas, apreende roubo de carga, não é? E faz até partos. Mas o que é que nós estamos verificando? Os vazios, os postos, com poucos policiais rodoviários federais, um policial por posto, posto fechando. O que é que nós queremos? Concurso, chamada dos que estão concursados e que ainda estão por ser chamados. Queremos povoar esses vazios, não é? E isso é que nós precisamos discutir. O Estatuto, coronel, se nós tivermos uma política de segurança pública adequada, o Estatuto está de bom tamanho para o país. Por que dar uma arma, facilitar uma arma para um jovem de 21 anos? Por que tanta munição? Por que esta coleção de armas? A quem serve isso? Então, de fato, me causa espécie. O meu partido me designou para essa comissão e eu disse, me arrume um colete. Porque, de fato, não é fla-flu, é um debate muito sério. Porque há, paralelamente, a discussão da redução da maioridade penal no Brasil, que é um outro debate seríssimo. 0,8% dos crimes cometidos por menores, que são usados pelo crime organizado no país, o tráfico de drogas, o poder paralelo do tráfico de drogas. Então, nós vamos prender, né, com 14 anos, mas a arma de fogo está na mão deles. Então, eu acho que essa facilitação, francamente, e não é arma legal. É uma facilitação. Não é legal. Tem de tudo, tem de tudo. A maioria, Deputado, tem de tudo, coronel. Tem de tudo, arma legal roubada, 60% dos homicídios em São Paulo por arma de fogo. Agora, eu então, pergunto, o Estatuto, como é que uma pessoa Cajado, que ele tem a não sua tem, propriedade rural ele vai não ter tem a segurança necessidade. pública Pois é. que não tem no centro O Estatuto urbano? flexibilizou para a área rural. Mas o Deputada. governo impede. O Estatuto flexibilizou para a área rural. O Estatuto flexibilizou para temos que deixar claro no espingardas. Estatuto Para a área de caça e proteção. o direito do cidadão O de Estatuto ter o que assegura o artigo 5º da Constituição flexibilizou. Federal. Cláudio direito à Cajado, deputada defesa. Alice Nós Portugal, dois eu éramos quero ouvir. deputados quando o Estatuto foi aprovado. Eu quero ouvir o coronel. Nós dois já éramos deputados. Senhores, não é direito à Somos agressão. veteranos, jovens veteranos. Não é direito à Senhores, agressão, eu é queria direito à ouvir o defesa. coronel exatamente em relação a essa questão A quem da segurança serve? na área Ao rural. lucro das empresas. Coronel, discordo. o Daniel Botelho, que eu mencionei há pouco, ele diz o seguinte, ele tem 31 anos, mora em São Carlos, São Paulo, ele diz o seguinte, no ano passado, eu e minha família sofremos invasão de terras particulares por membros do MST armados com facas e outras armas brancas. Furto em minha residência, que felizmente ocorreu durante a noite, quando todos estavam dormindo, não houve nenhuma abordagem direta. E furto em meu sítio rural, o mesmo invadido anteriormente, desta vez com armas de fogo e afrontamento pela polícia militar. Eu gostaria de ouvir em relação a essa diferença da segurança no campo e na cidade. Bom, primeiro, deputada, se a senhora for agredida a tiros, não será um armamentista, será um bandido. Então fique tranquilo. Tem de Não, tudo. Não teve um até porque aposentado a que senhora até atirou vai- contra crianças Até a senhora porque vai faziam contar, muito barulho até no a senhora conjunto vai contar residencial. com a segurança da Câmara, Não é? coisa que nós não contamos lá. Barulho Não, residencial. os parlamentares não contam com polícia legislativa fora Se do pedirem, Congresso. contarão. Não, deputado, Não, senhor, não é o senhor está assim. enganado. O senhor está Pedirá a Polícia propagando Federal. uma Pedirá opinião a que não é Polícia- verdadeira. Poderá pedir a O Polícia deputado Federal. Cajado aqui pode confirmar. Poderá pedir à Polícia Federal, como outros deputados contam. Certo? Pede à Polícia Federal porque se sente ameaçada. Então a senhora é um caso de exceção, Não, talvez eu como o ando meu. tranquila Bom, pelas mas vamos ruas. lá, vamos à pergunta. Não devo nada. E
devo até uma explicação ao deputado. Rever legislação é um ato desta casa ilícito e tudo normal. Por quê? A sociedade muda, a conjuntura muda, as coisas mudaram, o estatuto foi aprovado, não como a senhora disse, mas em 2003, 23 de dezembro, foi regulamentado em 2004, o referendo se deu em 2005. Aqui, então a senhora inverteu que diz que foi aprovado. Não, é isso, né? Inverteu sim. Nós já éramos a senhora deputados fez, nós, exatamente. Então, em 2000, eu estava nesta casa participando, né, dos debates, felizmente. Então, em 2005, a sociedade praticamente diz, não é bem assim. 64% disse, não é bem assim. Eu prefiro que se continue tendo acesso à arma de fogo nesse país, porque nós precisamos. Somos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com imensidão de fronteiras, com 5 milhões e 200 mil quilômetros de área de selva. E aí vem a questão da rural, do ambiente rural. Nas cidades, as pessoas procuram menos arma de fogo porque se sentem mais abrigadas no convívio. Isso é normal e a polícia está mais presente. Então é normal que a sensação de segurança, a propalada sensação de segurança, seja melhor. Então eu não me sinto tão necessitado de portar uma arma, de possuir uma arma de fogo. E nem contar com o arsenal que a deputada disse, 600 tiros não é nada, não é nada. Se nós formos tecnicamente ver isso, as apreensões de containers contrabandeados de munição chinesa, paquistanesa, tudo que entra no Brasil, tailandesa, o contrabando, é de 1.000 tiros, caixas de 1.000. Caixas de 1.000, deputado, de bala desse tamanho, que é proibida completamente ao cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro não tem acesso a isso, tá? Então, 600 tiros, 50 por mês. São quase 2 tiros por dia. 50 por mês é o suficiente para ele manter o nível de adestramento dele, para não ter mais que fazer um teste de habilitação técnica. É como dirigir. Aprendeu, dirigiu, treinou. Mas de tempos em tempos tem que fazer renovação da carteira. Não, exatamente. Ele irá fazer a coisa, mas o teste de habilitação técnica, ele mantém-se habilitado. Como dirigir. Agora, a questão MST, etc. Hoje, o MST, a mídia mostra isso. Ela tem se tornado um instrumento de medo no campo. E muito menos do que qualquer outro tipo de agressão. Eu não estou discutindo a questão ideológica, deputada. Veja bem, a questão é clara. Quando a gente vê na televisão, aqueles grupos armados com foices e estrovengas, que é a famosa foice da morte, né, etc., facões, etc., invadindo propriedades. Aquilo pode ser que até um cidadão, bom, tudo bem, vai invadir, vamos discutir na justiça, etc., mas, no entanto, aquilo intimida. Aquele grupo avançando daquela forma, gritando, intimida. Então, aí vem aquele cidadão que está já isolado no campo, dentro de sua propriedade. Ontem, a televisão mostrou bem um crime de sequestro, que um rapaz ficou 27 dias detido por bandidos, que a casa dele, no campo, foi invadida, ele foi retirado da casa dele, além de roubarem, quebrarem, ameaçarem, etc., o pai, a mãe, etc., não tiveram nenhuma possibilidade de defesa e era simples, Coronel, até de se defender. Nosso tempo está praticamente esgotado. Sim, e ele foi sequestrado e o rapaz ficou 20 e poucos dias. Por quê? Porque ele realmente não tinha como se defender. Se ele tivesse, talvez não tivesse ocorrido, o filho dele não teria que ser tratado da forma das sequelas desse sequestro. Então é esse direito que eu, deputado, aí defendemos. Coronel, olha, assim como há problemas em relação ao movimento social, que devem ser avaliados, há também problemas na grilagem. Na própria cidade de São Carlos, foi morto o casal, um professor e servidor da Universidade Federal de São Carlos e sua esposa Rosa, que eram parte do movimento social, e tudo leva a crer que foram alvejados. Eu acredito que eu tenha sido bem claro que o que assusta é aquela no Pará, a grilagem já matou muita gente. Muita gente, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar no Pará, eu vi como se morre no Pará. O deputado estadual do meu partido foi alvejado. Eu já morei no Pará, justamente no Araguaia. Coronel, então, eu preciso encerrar. Então o senhor sabe muito bem do que está falando. Eu preciso encerrar o programa. Eu quero agradecer ao Coronel Marcos Santos, especialista em segurança pública e corporativa. Muito obrigado por sua participação no nosso debate. Ayrton Fausto, antes de me despedir de você, quero dizer que chegou um comentário que talvez você goste de ouvir, que é de Valdomiro Treto, de Santos, São Paulo. Ele diz: todas as armas, inclusive os famosos sprays de pimenta, devem ser somente de uso das autoridades e quando indevido, mesmo pelas autoridades, deve ser tratado como crime inafiançável. Essa é a minha opinião.
muito obrigada por sua participação aqui no nosso debate. Deputada Alice Portugal, PCdoB da Bahia, muito obrigada também por sua presença. Deputado Cláudio Cajado, Democratas da Bahia. Pelo menos numa coisa, os dois concordaram, os dois são torcedores do Bahia e são campeões estaduais. Muito obrigado por sua participação. Desejo aos dois bom trabalho na comissão especial. Obrigada. Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara, pela nossa página na internet, muitíssimo obrigado por sua participação. Foram muitas participações. Na próxima semana a gente vai falar dos crimes de trânsito, que também responde por boa parte dos homicídios que acontecem no Brasil. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite. Eu espero você. Até lá.